O início de tudo. O que veio antes do tempo? O que havia antes do Big Bang? Essa é uma pergunta que desafia os cientistas até hoje. Para entendermos, precisamos esquecer tudo o que conhecemos sobre tempo e espaço. Antes do Big Bang, não existia espaço, não existia tempo, não existia matéria, não existia luz. Havia apenas a singularidade. A singularidade era uma região infinitamente densa e quente, onde as leis da física que conhecemos simplesmente não funcionam. Toda a matéria e energia do universo estavam comprimidas ali. Mas o que causou essa singularidade? Ainda não sabemos. Algumas teorias sugerem que nosso universo pode ter surgido do colapso de um universo anterior. Outras sugerem que ele nasceu de flutuações quânticas em uma realidade maior. Mas uma coisa é certa: algo fez com que essa singularidade começasse a se expandir. E então, o Big Bang aconteceu. Mas calma, o Big Bang não foi uma explosão no espaço, porque ainda não havia espaço. Foi uma expansão do próprio espaço-tempo, carregando matéria e energia junto com ele. A inflação cósmica. O crescimento. Nos primeiros trilionésimos de segundo, o universo passou por um evento alucinante chamado inflação cósmica. Em menos tempo do que um piscar de olhos, ele cresceu de algo menor que um átomo para o tamanho de uma galáxia inteira. Imagine segurar um grão de areia na palma da mão. Agora, imagine que esse grão de areia cresce para o tamanho da Via Láctea em menos de um microsegundo. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Esse período de crescimento absurdo resolveu alguns grandes mistérios do universo. Como? Por que o universo é tão homogêneo? Se olharmos para lados opostos do céu, veremos regiões com temperaturas praticamente iguais. Isso só faz sentido se em algum momento essas regiões já estiveram muito próximas. Por que o universo parece tão plano? Se não houvesse inflação, ele deveria ser mais curvado. Mas por causa dessa expansão rápida, qualquer curvatura inicial foi esticada, deixando o universo praticamente plano. O universo primordial, uma sopa de energia. Depois da inflação cósmica, o universo ainda era incrivelmente quente e denso, algo na casa dos trilhões de graus Celsius. A matéria que conhecemos como átomos ainda não existia. Em vez disso, o universo era uma sopa de energia pura, onde partículas surgiam e desapareciam constantemente devido aos efeitos quânticos. Nesse estágio, as 4 forças fundamentais da natureza ainda estavam unificadas. Mas, conforme o universo esfriava, essas forças começaram a se separar. Primeiro veio a gravidade, depois a força nuclear forte, depois a eletrofraca, que se dividiu em eletromagnetismo e força nuclear fraca. Essa separação das forças fundamentais moldou as regras do jogo para tudo o que viria depois. Aos poucos, o universo foi esfriando, permitindo que as primeiras partículas fundamentais se formassem. Primeiro vieram os quarks, que rapidamente se uniram para formar os primeiros prótons e nêutrons. Mas por enquanto ainda não havia átomos nem luz visível, apenas um oceano de partículas carregadas e radiação. Esse foi apenas o começo da jornada do nosso universo. Em questão de minutos, os primeiros núcleos atômicos começariam a se formar, e em centenas de milhares de anos, a luz finalmente se libertaria, permitindo que o cosmos começasse a tomar a forma que conhecemos hoje. E se você quiser continuar explorando esse incrível mistério com a gente, já se inscreve no canal e ativa o sininho. Ainda temos muito para descobrir sobre o nascimento do cosmos. Uma sopa quântica. O universo nasce em caos. Após a expansão inicial do Big Bang, o universo estava incrivelmente quente e denso. Imagine um caldeirão fervendo, mas em uma escala cósmica. Essa era a chamada sopa quântica. Um estado primordial onde a matéria ainda não existia na forma que conhecemos. Em vez disso, havia apenas uma mistura caótica de pura energia e partículas, subatômicas exóticas aparecendo e desaparecendo em frações de segundo. As primeiras partículas fundamentais. A energia extrema do universo primordial dava origem a partículas e antipartículas em um ciclo incessante. Quando uma partícula e sua antipartícula se encontravam, elas se aniquilavam em pura energia. Esse jogo entre criação e destruição continuava sem parar. Entre essas partículas, algumas conseguiram sobreviver por mais tempo. Os quarks, por exemplo, eram partículas fundamentais que, junto com os gluons, formariam os blocos de construção dos prótons e nêutrons. Além dos quarks, também surgiram os elétrons, partículas leves e carregadas negativamente que mais tarde formariam os átomos. E havia algo crucial.
Um leve desequilíbrio na aniquilação, entre matéria e antimatéria. De alguma forma, o universo criou um pouquinho mais de matéria do que antimatéria, o que permitiu que algo existisse em vez de tudo ser reduzido a pura radiação. A separação das forças fundamentais. No início, todas as forças da natureza estavam unificadas em um único campo de energia. Mas, conforme o universo esfriava, essas forças começaram a se separar. Foi como se uma única força cósmica se fragmentasse em regras diferentes que governariam a física para sempre. As primeiras a se separarem foram a gravidade e a força nuclear forte. A gravidade começou a moldar o espaço-tempo, e a força forte passou a manter os quarks unidos dentro dos prótons e nêutrons. Depois, veio a separação da força eletrofraca, que mais tarde se dividiria no eletromagnetismo e na força nuclear fraca. Essas quatro forças fundamentais, gravidade, força nuclear forte, eletromagnetismo e força nuclear fraca, são as responsáveis por tudo o que acontece no universo até hoje. A formação dos prótons e nêutrons. Ao redor de 10,6 segundos após o Big Bang, ou seja, 1/1000º de segundo depois do início, o universo esfriou o suficiente para que os quarks finalmente se combinassem, formando partículas maiores e mais estáveis, os prótons e os nêutrons. Os prótons são carregados positivamente, enquanto os nêutrons não têm carga elétrica. Juntos, esses dois tipos de partículas se tornariam o coração dos futuros átomos. Mas ainda havia um problema. Os prótons e nêutrons estavam flutuando livremente pelo universo quente. Para formar átomos de verdade, eles precisariam capturar elétrons. E isso ainda levaria centenas de milhares de anos. A nucleossíntese primordial. Os primeiros elementos. Cerca de 3 minutos após o Big Bang, o universo esfriou o bastante para permitir que os prótons e nêutrons começassem a se fundir, formando os primeiros elementos químicos. Esse processo, chamado de nucleossíntese primordial, foi responsável pela criação dos primeiros átomos do universo. Hidrogênio, hélio e um pouquinho de lítio. O hidrogênio era o mais abundante, compondo cerca de 75% de toda a matéria visível. O hélio vinha em segundo lugar com cerca de 24%. E havia uma pequena fração de lítio e outros elementos leves. Esses primeiros átomos formariam mais tarde as estrelas, que criariam os elementos mais pesados que conhecemos hoje. A nucleossíntese primordial foi um marco no nascimento do universo. Mas ainda havia um longo caminho pela frente, antes que ele se tornasse algo parecido com o que vemos hoje. A luz ainda não conseguia viajar livremente, porque o universo estava cheio de partículas carregadas que bloqueavam sua passagem. O cosmos ainda era um lugar quente, opaco e caótico. Mas algo incrível estava prestes a acontecer. A libertação da luz. A libertação da luz. O universo passou por sua infância em uma espécie de neblina cósmica. Imagine estar no meio de uma tempestade, tão densa que você não consegue enxergar nada ao seu redor. Essa era a realidade do cosmos nos primeiros 380 mil anos após o Big Bang. A luz simplesmente não conseguia viajar livremente. Mas então algo extraordinário aconteceu. O universo finalmente se tornou transparente, permitindo que a luz viajasse pelo espaço pela primeira vez. Esse momento é conhecido como recombinação, e o que restou dele ainda pode ser visto hoje como a radiação cósmica de fundo. O universo era uma névoa quente e opaca. Nos primeiros 380 mil anos, o universo era extremamente quente, com temperaturas superiores a 3.000 Kelvin, algo parecido com a superfície do Sol. Nesse ambiente, os átomos ainda não podiam existir da forma como os conhecemos hoje. Os prótons e nêutrons já haviam se combinado para formar os núcleos de hidrogênio e hélio, mas havia um problema. Os elétrons ainda estavam livres, vagando por toda parte. Esses elétrons soltos formavam um verdadeiro mar de partículas carregadas, que espalhavam constantemente os fótons, as partículas da luz. Sempre que um fóton tentava viajar, ele era imediatamente absorvido e reemitido por outro elétron, impedindo que a luz se movesse livremente. A recombinação. Os primeiros átomos neutros. Mas à medida que o universo se expandia, ele também esfriava. E algo incrível aconteceu quando a temperatura caiu para cerca de 3.000, os elétrons finalmente começaram a se ligar aos núcleos, formando os primeiros átomos neutros de verdade. Esse processo é chamado de recombinação.
porque os elétrons se recombinam com os núcleos, dando origem aos primeiros átomos completos de hidrogênio e hélio. Com os elétrons agora presos aos átomos, os fótons, que antes ficavam presos na névoa, finalmente puderam viajar livremente pelo espaço. E assim, a luz foi libertada, o nascimento da radiação cósmica de fundo. Essa luz primordial ainda pode ser vista hoje. É o que chamamos de radiação cósmica de fundo, uma espécie de eco do Big Bang que se espalhou por todo o universo. Com o tempo, à medida que o universo continuou se expandindo, essa luz foi sendo esticada pelo efeito da expansão do espaço, tornando-se menos energética e se deslocando para comprimentos de onda mais longos. Hoje, essa radiação não é mais visível a olho nu, mas pode ser detectada na faixa das micro-ondas. Esse brilho inicial do cosmos foi detectado pela primeira vez em 1965 por dois cientistas, Arno Penzias e Robert Wilson, que ganharam o Prêmio Nobel por essa descoberta. Desde então, telescópios modernos têm mapeado essa radiação em detalhes impressionantes, revelando pequenas variações que nos contam a história da infância do universo. O universo se torna escuro, a Era das Trevas. Mas aqui vem um detalhe curioso. Logo depois da libertação da luz, o universo entrou em um longo período conhecido como a Era das Trevas. Nesse momento ainda não existiam estrelas ou galáxias. O universo era um grande vazio escuro, repleto de hidrogênio neutro e hélio, esperando para que a gravidade começasse a agir e formasse as primeiras estruturas cósmicas. Esse período sombrio durou centenas de milhões de anos, até que as primeiras estrelas começaram a brilhar, dando início à próxima grande era do cosmos, a reionização. A libertação da luz foi um dos momentos mais importantes da história do cosmos. Foi o primeiro passo para o universo se tornar visível, permitindo que bilhões de anos depois pudéssemos olhar para trás e tentar entender nossa origem. Hoje, a radiação cósmica de fundo continua, sendo uma das maiores evidências do Big Bang e uma janela para os primeiros instantes do universo. Essa história ainda não acabou. Tem muito mais pela frente. No próximo vídeo iremos falar sobre a formação das estrelas, gravidade e galáxias. Então não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Fica ligado!